Você contrataria um advogado só porque ele é filho ou esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Pois é, grandes empresas, bancos e até governos estrangeiros parecem achar que isso é um ótimo negócio. O caso Master, recentemente, que teve um contrato milionário com o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, levantou a poeira sobre o fenômeno que a gente investigou bastante aqui no Estadão: a explosão de processos de parentes de ministros em cortes superiores. Vamos aos dados. O Estadão levantou que o volume de processos da advogada Viviane Barsi de Moraes saltou de 27 para 152 ações nas cortes superiores depois que o marido, Alexandre de Moraes, virou ministro. Na carteira de clientes, além do Master, gigantes como a JF, a Qualicorp e o dono de um dos maiores frigoríficos do Paraguai. 85% dessas ações começam depois da posse do ministro, e o padrão se repete em outros gabinetes. Roberta Rangel, ex-mulher do ministro Dias Toffoli, passou de 53 para 127 processos após a posse dele. E o caso mais impressionante em volume, Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux. Antes do pai entrar no STF, ele tinha apenas 5 processos. Depois da posse, o número explodiu para 544. Mas por que isso acontece? Existe uma explicação lógica e financeira para a dinâmica familiar. E quem definiu isso com uma sinceridade brutal foi a ex-ministra do STJ, Eliane Calmon. Dá só uma olhada no que ela disse sobre essa divisão de tarefas. As próprias mulheres e filhos são chamados para grandes escritórios para, muitas vezes, nada fazerem, mas apenas figurarem como alguém ligado a um ministro de um tribunal superior. Ministro ganha muito pouco. Os advogados e grandes escritórios ganham muito mais. E, naturalmente, existe uma divisão familiar. Ou seja, a mulher fica com poder econômico nos escritórios de advocacia e o marido fica com poder político dentro do poder judiciário. E, desta forma, eles ganham muito e têm o poder na mão. Isto é realmente um acasalamento perfeito e que rende muito dinheiro. Acasalamento perfeito. A definição é forte, mas o sistema ajuda. Pela lei, isso é permitido. E isso ficou ainda mais fácil depois de 2023. E foi o próprio STF quem mudou a regra. Antes, juízes e ministros não podiam julgar causas de escritórios de parentes. Agora, o ministro ou juiz só é impedido se o parente atuar diretamente na causa, assinando a peça. Mas se for outro sócio da banca, tá tudo bem, liberado. O presidente Edson Fachin, cuja filha também advoga no STF, defendendo causas até da Itaipu, diz que há uma filiofobia e defendeu, em entrevista ao Estadão, que tudo seja colocado na mesa com total transparência. Já os especialistas alertam para o óbvio: o acesso livre aos gabinetes se transforma num ativo de influência. O cliente não compra só a defesa técnica, compra a proximidade com quem tem a caneta na mão. Ao todo, parentes de 8 dos 10 atuais ministros do STF viram suas atuações como advogados dispararem depois da posse dos familiares na mais alta corte do país. Mas e você? Concorda com a ministra Eliane Calmon de que essa é uma junção perfeita para ganhar dinheiro e poder? Comenta aqui embaixo. Eu sou Wesley Galzo, de Brasília, e esse foi o Ilustríssimo Privilégio dessa semana.